Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Confere se você está inscrito aqui, curta o vídeo, compartilha, ative o sininho para as notificações, para você ajudar o canal a crescer. A gente percebeu que a gente teve aí um crescimento no canal, né? Novas pessoas chegando, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Que a gente consiga cada vez mais aumentar e mais vascaínos conhecerem aqui o canal e a gente trocar essa ideia, essa resenha bacana aqui, tá? Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração desse crescimento do Vasco da Gama na competição, né? A confiança para passar a Copa do Brasil, então o Vasco consegue ir à semifinal, vencendo um rival superior, né, em elenco, vencendo um rival que é um rival da cidade do Rio, né, que é o Botafogo. O Vasco ele consegue vencer e passar pelo Botafogo. A gente também tem as questões dos reforços, né? O Vasco ele contratou, fez uma excelente janela. Eu acho que o melhor reforço do Vasco nessa janela foi justamente o Admar, né? O Admar ele chegou, botou a casa em ordem. E isso é muito importante porque nós estávamos carentes de alguém competente na questão de gestão, na questão da diretoria. E o Admar ele é esse cara competente, esse português chegou e realmente botou ordem na casa, botou um padrão até mesmo que eu considero um padrão bem europeu na forma de se lidar nos contratos, na forma de se lidar realmente em estrutura e organização. Ele está botando jogadores que não estão rendendo, que não estão disponíveis para o Fernando Diniz, ou que o Fernando Diniz avaliou e ele também viram que não servem para o Vasco da Gama, né? Então ele está conseguindo fazer esses contratos, conseguindo liberar jogadores ou encerrar contratos. É muito importante. Então a gente tem a notícia que o Maurício Lemos é um desses jogadores que deve encerrar contrato com o Vasco. O Jean Davi também deve encerrar contrato com o Vasco. O Admar está trabalhando nessas questões de rescisão contratual. O Lloyd Augusto foi emprestado, né? A gente tem diversos jogadores que foram emprestados ou estão saindo do Vasco, né? Término do contrato do Souza, do Alex Teixeira. Então isso tudo o que favorece, né? Favorece que o Vasco não tem jogadores que vão pesar na folha e não vão estar jogando, e ele consegue um fôlego melhor justamente para a chegada de novos jogadores. Então Robert Yanan, Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Matheus França, né? Então a gente consegue pagar os salários desses jogadores sem fazer uma folha salarial imensa, né? Por exemplo, o Lloyd Augusto recebia 500 mil por mês no Vasco, o que é um absurdo pelo jogador que ele é, né? Então a gente consegue perceber que o Admar ele é muito profissional, ele consegue está fazendo contratos nas possibilidades que o Vasco tem hoje encaixa no mercado, né? E contratou muito bem. Então a melhora do time ela se passa muito pela contratação dos jogadores que o Admar trouxe e também no retorno de um jogador que já era do Vasco, que é o Cauã Barros. O Cauã Barros ele tem sido essencial para o Vasco da Gama, tem sido o amuleto, né? O Cauã Barros joga, o Vasco não perde, né? Então é até um temor, porque o árbitro de hoje, ele dentre as escalações da rodada, ele é o árbitro que mais dá cartões amarelos, e o Cauã Barros, se levar um cartão amarelo, ele está suspenso do jogo contra o Palmeiras. Então pode até se confirmar, né? O Vasco ganha hoje com o Cauã Barros ou empata hoje com o Cauã Barros e toma um cartão amarelo, o jogo contra o Palmeiras, se o Vasco perde, aí vai ficar essa mística, né? Perdeu porque o Cauã Barros não estava em campo e tudo mais. Sendo mística ou não, o Cauã ele tem sido peça fundamental nessa equipe do Vasco. É um jogador que realmente a gente sentia a falta de ter realmente saúde, né? O cara ir lá no campo, fazer o box-to-box e realmente marcar, né? Estar ali presente. E a temporada que o Cauã Barros vem fazendo nesses poucos jogos que o Vasco tem ele à disposição, vem sendo realmente incrível, tanto é que já está chamando a atenção de olhares de clubes da Europa, né? Assim também como o Ryan, né? Então a gente já tem que ficar um pouco atento ao Cauã Barros, se vai ser uma possível venda e quem pode vir aí para suprir a saída do Cauã, porque futuramente nós não temos peças de reposição. O Jair está lesionado, o Tietê também vive uma série de lesões. Thiago Mendes, gente, é uma incógnita, a gente não sabe. Então a gente não tem um meio de campo ali, além de Matheus Cocão e Hugo Moura. E isso tudo pesa diante do elenco do Vasco, diante do que o Vasco quer almejar, né? Claro que a gente confia que o Admar já está fazendo um scout pro ano que vem, de possíveis nomes para vir para o Vasco da Gama, e modelos de contratos, né? É claro que tudo modifica com um título de Copa do Brasil. Um título de Copa do Brasil, você tem um caixa que entra no Vasco da Gama, você tem um dinheiro realmente alto. Se o Vasco conseguir posições mais acima na tabela do Brasileiro, o Brasileiro também paga por premiação por posição, então cada vez mais alto, cada vez mais dinheiro você ganha. Então é importante que o Vasco ele consiga fazer, né, uma boa campanha
esse ano, se Deus quiser, campeão da Copa do Brasil, para ele justamente ter dinheiro e montar um elenco para as competições que o Vasco vai disputar no que vem. Se o Vasco disputa a Libertadores da América no que vem, ele tem que montar um elenco que faça frente a uma competição como essa. Vai ser campeão? Isso a gente não sabe, mas ele precisa pelo menos desempenhar bem numa Libertadores da América e precisa de jogadores de qualidade para poder fazer isso, né? Então a gente acredita nessa janela. Então uma das coisas que trouxe essa melhora do Vasco da Gama é a sua janela de contratações, jogadores que vieram, né? O Cauã Barros, também a volta do Cauã Barros, a confiança do Felipe Coutinho, né? A regularidade do Nuno, né? O Nuno é um jogador que vem fazendo uma boa temporada, né? E também a evolução do Ryan. A evolução do Ryan é algo incrível. É um jogador que, de fato, a gente não vai conseguir segurar no que vem. Vai ser vendido, a gente não sabe para qual clube ainda. Uns dizem que ele já foi vendido, mas, segundo informações do Pedrosa, isso é mentira. Ele não foi vendido ainda. Estão tendo negociações sobre o Ryan, mas ele não foi vendido ainda. A gente não tem valores de que o Ryan, qual o valor que o Ryan vai ser vendido. A gente não tem isso. Tem proposta do Zenit querendo o Ryan, dando o passe do Robert Renan e dando 25 milhões de euros pelo Ryan. Tem proposta do Porto, tem proposta de alguns outros clubes estão de olho, como o Barcelona. Então a gente ainda não tem nada definido, né? O Ryan a gente não sabe ainda se o Ryan vai sair, mas que ele possa brilhar nessa temporada e possa dar um título, e principalmente brilhe hoje contra a equipe do Cruzeiro e faça os gols, dê passes, dê assistências. É o que a gente espera do Ryan, realmente bem empolgado, já que ele pôde descansar, né, que estava suspenso no jogo contra o Bahia. E um ponto bem importante que eu vejo é justamente na comparação da mudança de zagueiros, né? O Robert Renan, claro, a gente não tem ainda muitos números, porque ele vinha jogando muito bem no clássico contra o Flamengo, acabou saindo, teve que respeitar o protocolo de concussão, então ele não enfrentou a equipe do Bahia, então a gente não tem muitos números do Robert Renan, né? Mas fazendo apenas uma comparação dos zagueiros anteriores aos zagueiros novos, né? Por exemplo, Lucas Freitas jogou contra o Bahia, tudo bem, foi um número menor de tempo, ele teve a falha no gol do Bahia, mas a gente tem o Carlos Cuesta. A gente pode perceber algumas coisas. Por exemplo, os duelos pelo chão, né? O Lucas Freitas, apesar do Vasco ter tido amplo domínio, né? Então, assim, os números serão baixos, porque o Vasco dominou a partida. E após a expulsão também do jogador do Bahia, o Vasco dominou ainda mais a partida. Então, os números sempre serão mais baixos do que seriam uma partida 11 contra 11. Mas a gente já consegue visualizar alguns pontos. Então, por exemplo, o Lucas Freitas, ele teve um duelo no chão, ele não ganhou esse duelo no chão. Ele teve 2 duelos pelo alto, ele não ganhou os 2 duelos pelo alto. O Carlos Cuesta teve 7 duelos pelo chão, ele ganhou 5. Ele teve 3 duelos pelo alto e ele ganhou 2. Né? O Carlos Cuesta teve 90% de aproveitamento nos seus passes certos. Então, assim, a gente consegue perceber tudo bem. O Lucas Freitas teve menos passes, também teve 90%, mas a tendência é que o Lucas Freitas erre mais passes do que o Carlos Cuesta, mesmo o Lucas Freitas não sendo um zagueiro que tem um defeito em passe. O Lucas Freitas ele tem uma qualidade melhor em passe do que, por exemplo, tinha o João Vitor, do que, por exemplo, tem o Maurício Lemos. O Lucas Freitas é um jogador que tem uma certa qualidade no passe. E por isso eu acho que ele é um jogador que pode compor elenco no Vasco da Gama. Mas o Robert Renan tem uma qualidade muito superior a ele em questão de passe, principalmente em passes longos e jogadas de aprofundamento. O Robert Renan tem uma visão de jogo que para um zagueiro é surpreendente, tá? Então, assim, o Lucas Freitas disputa com o Robert Renan, não com o Carlos Cuesta, mas o Carlos Cuesta também pode jogar na esquerda, né? Então, a gente tem esse duelo triplo, que a gente pode dizer assim. Mas o Carlos Cuesta é um jogador que, ele de fato, ele tem uma qualidade e tem uma seriedade jogando muito maior do que os jogadores do Vasco tinham. É impressionante como o Carlos Cuesta, ele te dá um ar de segurança muito maior que qualquer outro jogador do Vasco da Gama. O Carlos Cuesta estando ali pela direita, você sente que até mesmo o PH ele se sente um pouco mais seguro em avançar, né? Você sente uma segurança maior realmente de um xerife, um jogador que é xerife, né? Que tem essa característica. Isso também beneficia muito o Cauã Barros, que joga para aquela área do campo. Então aquele trio ali, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Cauã Barros, eles formam um trio ali muito bom defensivo. E isso justamente reflete onde sai o erro do gol do Vasco da Gama. O gol que o Vasco sofre por erro é justamente pelo lado esquerdo do campo, onde estavam Lucas Freitas e Hugo Moura, né? E ali você tem esse erro entre 2 jogadores antigos, né, já do Vasco, né? Então, não que o Carlos Cuesta não possa errar, gente. O Carlos Cuesta teve um lance no jogo contra o Bahia que ele errou, mas
até o Léo Jardim corrigiu o erro dele. E foi só. Eu não vi outro erro do Carlos Cuesta durante a partida. Então, você percebe que o erro dele também não saiu o gol, mas o erro do Lucas Freitas com o Hugo Moura saiu um gol que já abriu a partida para o Bahia. Então, você percebe que o Carlos Cuesta ele passa uma segurança muito maior do que o Lucas Freitas, do que outros zagueiros. E essa dupla, Robert Renan e Carlos Cuesta, tem muita chance de dar sucesso no Vasco. Muita chance porque um complementa o outro. O Carlos Cuesta é mais forte, porém não é um jogador lento. O Robert Renan é um jogador não tão forte quanto o Carlos Cuesta, mas muito mais técnico. Também tem uma velocidade, não é também um velocista, mas tem uma velocidade. Os dois têm uma característica de recuperação bem parecida. Então é uma dupla de zaga do Vasco que eu acho que pode dar liga, e principalmente dando liga, isso ajuda muito o Vasco a parar de sofrer gols. O Vasco precisa parar de sofrer gols. Mais uma vez a escrita se manteve. O Vasco ganhou um jogo com 3 gols, fazendo 3 gols na partida. O Vasco só ganhou no Campeonato Brasileiro fazendo 3 gols ou mais. Então essa escrita ela precisa ser quebrada. O Vasco precisa ganhar partidas com placar simples às vezes. 1-0, 2-1, 2-0. O Vasco precisa fazer partidas assim para que ele tenha uma regularidade maior. A equipe do Cruzeiro é uma equipe que gosta de jogar sem a bola, gosta de jogar ali no contra-ataque. Então hoje Robert Renan e Carlos Cuesta serão muito testados. O Pumita vai ser muito testado pela esquerda. Ele melhorou defensivamente, mas ele não pegou uma equipe que gosta de jogar totalmente no contra-ataque como a equipe do Cruzeiro. Então o Pumita vai ser muito testado hoje. O Paulo Henrique é um cara que defensivamente se destaca muito. Então a gente vai ver também como o Paulo Henrique reage, como Paulo Henrique e Carlos Cuesta reagem juntos jogando. Então é uma partida que a gente espera que o Vasco possa ganhar, que o Vasco possa fazer uma boa apresentação, que já vem fazendo boas apresentações, mas que isso se reflita no resultado. Então eu acho que o Vasco hoje tem tudo para conseguir fazer o seu mano de campo. Tem os seus reforços, é claro. Temos aí o desfalque de Lucas Piton, Thiago Mendes e Tietê. A gente não sabe quantos jogadores vão voltar. A gente não tem essa informação. São reforços que o Vasco necessita, mas o Vasco pelo menos vai com a sua zaga titular, por assim dizer, que é Carlos Cuesta e Robert Renan. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.